São? Hum, Ah, putz, deu Professor, ruim. você tá mutado. Já foi, já. Professor, Sumiu? ele tá mutado. Alô? Alô? Professor, você tá mutado. Alô? Ah, agora foi. Professor, a gente queria te mostrar uma reflexão antes de você começar a gravar. Não. É, né? Agora já foi, já soltei. Uma profunda reflexão. Deixa pro final da aula, então. Então tá, uma reflexão filosófico-sociológica. O pessoal tá aí, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, todo mundo aí. Dá um oi no chat aí, todo mundo. Pra eu saber que vocês estão E aí, professor? ativos aí. Hoje é dia 3/7. Então, o Jonas tá aí, o Iter, o senhor Esqueleto tá aí, o Thiago. O senhor Esqueleto é o Etienne? Eu tô como Etienne mesmo. Você é o Bruno. Etienne. O Dionísio já deu presente. Cadê o Davi? Cadê? Uau, Bruno. Cadê a Priscila? Bom dia. Bom dia. Quem tá faltando dar oi no chat aí? O Etienne já me deu a da graça também. Beleza. Professor. Davi, gente. Professor? Oi. Tá aí, né? Beleza. Gente, eu não tô escutando o professor. Estão me ouvindo? Oi? Conexão tá ok? Tá ouvindo normal, pelo menos Tá eu tô. Então tá ótimo. Vamos lá então, pessoal. Então, última aula da sexta-feira. Graças a Deus. Daqui a pouco nós teremos um descanso. Professor, eu tô aqui, tá? Eu só fui colocar a comida pro passarinho. Ah, tá. Sempre, né, ô, Davi? Eu mando foto, cara. Pelo amor de Deus, tem que cuidar do meu... Sempre você acerta pra alguma coisa, né, Davi? Toda aula. Eu tenho que cuidar das minhas calorias. Estranho. Eu mando foto depois, professor. E nem inventa uma desculpa boa. Não é desculpa, é verdade. Nem para criar uma desculpa decente. Mas é verdade, cara. Vou ali colocar mandioca pra cozinhar. Quase Mas toda não- aula é isso. Mas não é mandioca dessa vez. Dessa vez foi colocar comida pro passarinho, cara. Eu tô falando sério, pô. A aula começou agora, não foi eu, não? Foi. Ah, tá. Pessoal, então, página 29. Nós vamos recapitular o conceito de infraestrutura e supraestrutura, né? Ou estrutura e superestrutura. E nós vamos recapitular o conceito de comunismo, né? Ou revolução do proletariado. E aí nós encerramos a nossa aula, encerramos com chave de ouro a sexta-feira, passando um para casinha bem tranquilinho para vocês. Pessoal, então, tratando aí da sociologia do Karl Marx,
um conceito que é muito importante, que nós tratamos o ano passado já, então é um sentido de revisão mesmo, a ideia de estrutura e superestrutura. O material didático de vocês aqui está tratando o termo estrutura como infraestrutura. Então, infra é um prefixo que significa aquilo que está por baixo de. Né? Então, permanece o mesmo sentido, né? Estrutura e superestrutura. O que acontece? Vamos recapitular a ideia. Para o Karl Marx, o que forma a realidade são as relações materiais, as relações econômicas, as relações produtivas. Isso é a base, isso é a estrutura de toda a realidade. E as ideias, as ideologias, os valores, as crenças, as tradições, a cultura, tudo isso é um segundo momento e é uma forma de criar argumentos, de criar mecanismos para que a estrutura permaneça, se estabeleça. Então, a estrutura dita a regra da superestrutura, ou, na linguagem da apostila, a infraestrutura dita as regras da superestrutura. Vocês já entenderam o que é estrutura? A estrutura é a dinâmica econômica que, para Karl Marx, é uma dinâmica de exploração, é uma dinâmica de desigualdade, de injustiça, né? E essa condição social, essa condição econômica, vai fazer com que as pessoas que detêm o poder criem ideologias, criem tradições, criem crenças, criem pensamentos que vão sustentar a manutenção da condição da estrutura. Então, se na estrutura há um jogo de exploração do trabalhador, na superestrutura, aqueles que detêm o poder na estrutura vão criar mecanismos ideológicos de manutenção dessa condição de exploração. Então, eu lembro que o ano passado eu dei exemplos para vocês, por exemplo, da crença religiosa, que para Karl Marx é uma superestrutura. É uma forma, é uma invenção humana, a religião para Karl Marx, é uma invenção humana que existe para justificar as condições de exploração. Então, por exemplo, a ideia de que nós devemos nos contentar com o que nós temos, a ideia que nós devemos aceitar as coisas como elas são, a ideia de que nós devemos não devemos usar de violência, que alguns movimentos religiosos trazem, são, na verdade, manifestações na cultura de tentativa de, vamos dizer assim, de pacificar, de acomodar, de impedir com que o trabalhador tenha sentimentos de revolta. Então, os trabalhadores eles são educados pela superestrutura, no caso do exemplo que eu trouxe, uma crença religiosa, para que eles permaneçam na condição de explorado sem questionar e aceitando a sua condição de explorado. Nós falamos também do exemplo do consumismo, né? Você fomentar na cultura a necessidade desenfreada de consumo. Isso faz com que as pessoas precisem de capital para consumir, precisem de dinheiro, de renda para consumir. E se eles precisam de renda para consumir, eles precisam de trabalhar. E em prol do seu hábito consumista, a pessoa acaba aceitando uma condição de exploração no trabalho, para que no final do mês ela tenha um salário que não corresponde de fato ao seu trabalho, mas que atende, pelo menos em parte, a sua necessidade de consumo. Né? Às vezes uma necessidade supérflua, né? E aí a ideia do consumismo. Então, pessoal, essa é o pensamento do Karl Marx sobre a relação entre estrutura e superestrutura.
É importante que isso fique bem claro para vocês, porque é conteúdo de prova, é um conteúdo importante para o Enem, né? É um assunto muito debatido, é um ponto bem central no pensamento sociológico do Karl Marx, e a gente precisa estar com isso bem claro, né? A gente tem uma ilustração que é bem interessante também na página 29 de vocês. Ele está dando aqui o exemplo de elementos de superestrutura. Então, a religião, que foi o exemplo que eu dei, é a política, algumas instituições, a própria filosofia, as leis jurídicas. Então, são todos mecanismos de estabelecimento da condição econômica tal qual ela se apresenta. Então, essa é a superestrutura. E o que está na infraestrutura, ou na estrutura propriamente dita? Então, é a economia, os modos de produção, a base econômica, é o que sustenta os ideais, as ideologias que vão circular numa determinada sociedade. Ainda na página 29, e eu queria encerrar a aula com essa explicação, que também é uma breve revisão, né, sobre a questão da revolução proletária ou do proletariado e o comunismo. Então, o Karl Marx, ele acreditava que essa luta de classes, um dia ela ia chegar ao fim. Como que ia chegar ao fim? Na medida em que os trabalhadores, a classe que é explorada, ela, por meio de uma série de processos históricos, ela ia tomar consciência da sua condição de explorado. E os trabalhadores iriam se unir, iriam se fortalecer juntos e iriam promover uma revolução à força, à base da violência. Por quê? Porque os donos dos meios de produção, aqueles que mandam no mundo hoje, vamos dizer assim, eles não vão querer largar o peixe, eles não vão querer largar a sua condição favorável. Então, os trabalhadores, eles precisam de se unir para se fortalecer, e por meio da guerra mesmo, da revolução da força, eles devem impor a sua condição sobre os donos do meio de produção. Por quê, pessoal? O Karl Marx ficava tentando entender como que os trabalhadores, que são a grande maioria, que são a maior força, eu falo inclusive assim, força braçal, para, se quiser fazer uma revolução ou coisa do tipo, é o grande grosso da sociedade, a grande camada, é a maior camada da sociedade. Por que essas pessoas se submetem a uma condição de exploração e não reagem, não fazem nada? Então, o pensamento do Karl Marx é uma tentativa de, vamos dizer assim, de despertamento desses grupos de pessoas, para que eles, então, fizessem a revolução do proletariado. Por quê? Porque é por meio dessa revolução, ou seja, no meio da imposição à força que os trabalhadores vão exercer na sociedade, é que eles vão tomar o poder, vão assumir funções no Estado, vão refazer as leis, vão organizar a vida e vão preparar as condições para o que o Karl Marx chamava de comunismo. Então, o comunismo seria uma ideia, né, após a revolução dos proletariados, uma ideia de que não haveria mais propriedade privada, não haveria mais donos dos meios de produção, e que as riquezas de uma determinada sociedade seriam distribuídas de forma igualitária por meio do Estado. E na medida que as pessoas fossem amadurecendo em suas consciências, ou seja, o processo evolutivo da civilização fosse alcançando estágios mais elevados, o próprio Estado, dependendo da linha de pensamento comunista, o próprio Estado já também não teria mais necessidade de existir. Então, o Estado é uma ferramenta
para que a justiça seja estabelecida, mas a partir do momento que a justiça se estabelece de forma mais segura, o próprio Estado mesmo deixaria de ter a sua função, porque a cultura já ia se acomodar a essa nova condição de igualdade absoluta de relações econômicas. Tá bom, pessoal? Então, isso é o pensamento do Karl Marx, nesses aspectos aí que eu queria trazer hoje para vocês. Eu queria perguntar se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês querem esclarecer. Não, Tá claro? Tá certinho? tranquilo. Então, eu vou passar para vocês os exercícios de para casa. O Jonas deu ok também. Tudo bem. Ok, Dionísio deu ok. Então, ótimo. Pessoal, vou passar para vocês as questões. A partir da página 32. Vocês vão fazer para mim a questão número 1. Na página 33, vocês vão fazer a questão número 6. Número 7. Número 8 e número 9. Tá bom? Esse é o para casa. Então, repetindo, páginas 32 e 33, exercícios de número 1, número 6, número 7, número 8 e número 9. Beleza? Manda no chat, professor. Vou colocar aqui. Página 32, 33, número 1, 6, 7, 8 e 9. Então tá aí, tá lançado. Tranquilo. Tá ok, pessoal? Estamos conversados. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tem um prazo definido de hora ou eu posso te mandar até meia-noite de hoje o trabalho? Trabalho até meia-noite de hoje. Beleza. Beleza? Vou interromper a gravação aqui e a gente fica mais alguns minutinhos. Caso tenha mais alguma questão. Ok.